Fala Nenzeira, estamos aqui para tirar dúvidas surgidas na minha turma Enem. Rafaela me pede lá de Aracaju que eu volte no tempo e faça 2009 Caderno Rosa, questão de número 94, que teve como habilidade a de número 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. A gente vai ver de fato que existe aí nessa questão uma inter-relação de elementos estéticos de um determinado grupo social. Então, aparecendo aqui já o textinho para a gente da questão 94 com uma referência bibliográfica. Será que ajuda? Silva SM, não sei quem é. O surrealismo e a dança, tá bom, presente aí no Ginsburg J. e Lerner, não sei quem são. Organizadores, o surrealismo, livro da editora Perspectiva com adaptações. Tá bom, então já sei aí que se trata de alguma coisa relacionada à vanguarda surrealista. As manifestações corporais na história das artes, da cena, muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social, como dizia a habilidade. Como se pode observar na descrição do balé Parade, né, ou Parade, se a gente falar assim, o qual reflete, vou ter que ler, né? Conhecendo a habilidade, eu posso pensar nessas inter-relações, mas vamos ver aqui o que é que o texto nos traz. Então, no programa do Balé Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, ou seja, ali no início do século XX, na eclosão das vanguardas, foi empregada publicamente pela primeira vez a palavra surrealismo. Lembrando que o surrealismo, como vanguarda, só se efetiva em 1924 com a manifestação com o manifesto surrealista do André Breton lá em 24, né? Com a manifestação foi ótimo, com o manifesto surrealista de 24. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária desse balé, cujo efeito foi tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. Então, Picasso fez o cenário, né, e a indumentária, ou seja, a parte visual, e isso até foi mais impactante do que a coreografia. A dança acabou ficando até impactada em relação ao visual. Houve música de Erik Satie, que era uma mistura de jazz, música popular e sons reais, tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin, cowboys e vilões, mágica chinesa e ragtime. Então, uma mistureba aí danada, bem típica dessa manifestação de vanguarda, né? Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica, demasiado provocativa, devido ao repicar de máquinas de escrever, né, um elemento aí que representava a modernidade naquele momento, zumbidos de sirene e dínamo, né, então essas buzinas, etc., e rumores de avião, de aeroplano, previstos por Jean Cocteau para a partitura de Erik Satie. Então, uma mistura aí de vários elementos na cena. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo musical. Então, o que a gente pode ver nesse balé Parade que foi marca aí da manifestação, né, de uma tendência de vanguarda que não é essencialmente o surrealismo, mas em que a palavra surrealismo aparece pela primeira vez. Então, há uma falta de diversidade cultural. Nada a ver, né? Tranquila, não é uma falta de diversidade cultural, pelo contrário. Já diz a habilidade, é uma inter-relação de vários campos, inclusive com elementos que não eram elementos esteticamente definidos, como tiro de pistola, máquina de escrever, essa coisa meio ready-made que está sendo levada para o mundo da apresentação do balé. Então, letra A não é falta de diversidade, tranquila, não foi a dúvida de Rafa. Letra B, a alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. Tem um problema aqui cronológico, né? É uma manifestação de 17. A Segunda Guerra Mundial é posterior. Então, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. E também não seria uma alienação com a Primeira Guerra Mundial. Mas não tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Letra B é impossível. Uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. Veja, é da essência do Enem que haja uma confluência, que haja essa irmandade, uma fraternidade entre as linguagens. Então não é uma disputa cênica, por mais até que seja uma alternativa perigosa, porque em determinado momento se disse que o desenho e a indumentária de Picasso, né, tiveram um efeito que se sobrepôs até a coreografia. Foi mais chocante do que a coreografia, mas não quer dizer que é uma disputa cênica para ver quem leva, digamos assim, a primazia, mas é a integração dessas diversas linguagens, então não seria uma disputa cênica perigosa. Acho que muita gente pode ficar um pouco sugestionado a marcar esse item, tá bom? E letra D,
as inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino, bem ampla, né? Mas ele chega a citar aqui que nós temos a máquina de escrever, o zumbido de sirene, dínamo, rumores de avião, tudo isso aí previsto para estar ali na música, na partitura do Erik Satie. Então a gente pode dizer que existem inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. Também uma alternativa não tão boa, né? Porque é mais visível isso no musical. Acho que a letra D dá uma ampliada, né? Dá uma exagerada. Até agora é a menos pior, mas é uma questão razoavelmente mal feita, né? Porque a letra D está extravasando. Concordo aí, se foi a dúvida de Rafa e se foi sua dúvida, que está aqui vindo ver a resolução. Acho que a letra D deu uma extravasada e letra E, uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. Não, isso não é proposta vanguardista, essa lógica, esse encadeamento muito linear, essa coisa muito tradicional, não é proposta das vanguardas. Então, na falta de algo melhor, a gente tem aí, por uma exclusão, a letra D, mas é uma questãozinha de qualidade duvidosa, mas que encarna bem esse ambiente vanguardista de apresentar várias linguagens ali numa coexistência. Então a gente pode pensar gabarito, letra D de dado, tá bom, Rafa? Se você estava aí com dúvida, não tem problema ser um elemento que remete, por exemplo, à tecnologia e futurismo, porque não é uma questão que está falando essencialmente do surrealismo, mas dessa manifestação vanguardista que sim, está se utilizando de elementos do futurismo, tá bom? E se você não conhecia o canal e está vendo aqui esse vídeo, é só hora de deixar o seu like aí e se inscrever para que você também possa toda semana ser informado e informada das nossas questões que estreiam aqui no canal. E com a pequena contribuição, você pode se tornar membro do nosso canal e ter acesso a um banco exclusivo de questões e também pedir a sua questão. Clique aí na nossa área de membros e se faça esse favor. Mas não vai embora não. Fique aqui comigo ainda discutindo artes no Enem em mais uma questão que trabalhou um conteúdo aí do início do século XX ou as famosas vanguardas europeias. Clique aqui que eu estou te esperando.